Olá a todos! No vídeo de hoje, iremos montar um ferro de solda alimentado com uma tensão de 12 volts e com corrente de consumo de 12,63 amperes, cuja temperatura alcançada é de 323 graus Celsius. Essa potência é exatamente a mesma do nosso ferro de soldar de 60 watts que temos aqui em nossa bancada. Isso é uma temperatura ideal que proporciona uma soldagem rápida sem pontos de resfriamento. E o melhor é que você pode estar utilizando com uma bateria de 12 volts, seja de no break, moto, carro ou mesmo com bancos de bateria de lítio. Isso é ideal para a utilização em lugares remotos ou mesmo em caso de falta de energia. Eu sou Gemerson Marques do canal FVM Learning. Sejam bem-vindos! A princípio, temos aqui o nosso material que iremos utilizar. É um projeto super fácil de se fazer e bastante eficaz. E aqui do nosso lado direito, temos o bastão de madeira. Esse é um pedaço de madeira de uma antiga fresa que tínhamos aqui, mas quebrou. É ela que iremos utilizar para o nosso ferro de soldar. Você pode estar utilizando um pedaço de cabo de vassoura e fazer um furo central que irá funcionar perfeitamente também. Temos aqui um bico de ferro de soldar que vamos utilizar. Se você não tiver, pode estar utilizando um fio de cobre grosso, que também funcionará perfeitamente. Esse aqui é um fio de alta temperatura que vamos estar utilizando para conectar o fio de tensão 12 volts com a resistência. Como podemos ver, ele suporta temperaturas de até 200 graus Celsius. Se você não tiver, pode estar utilizando um fio rígido desencapado e mantendo ele sobreposto. Temos aqui dois tipos de fitas isolante de alta temperaturas. A primeira é essa. Ela é muito utilizada em seladoras. Ela é do tipo fita colante. No entanto, como já tenho ela há bastante tempo guardada, não está mais colando, então não iremos utilizá-la. A segunda é essa fita de alta temperatura. Como todos já conhecem, dispensa comentários. Essa é a fita que iremos utilizar. O próximo é a resistência. Existem vários tipos de resistências. Elas devem ser compostas de metais com alto ponto de fusão, como o níquel, e com uma liga metálica com alta resistividade, como o cromo, ou seja, uma liga formada pelos dois metais, formando o fio de nicromo. Temos aqui três tipos de fios de nicromo, que são as nossas resistências. Vamos ilustrar qual seria a diferença de utilizar cada uma delas nesse projeto. A princípio, temos aqui este primeiro fio, que é bem fino, o que já denota que terá um consumo de corrente um pouco mais baixo, se compararmos às outras que são de bitola maior. Temos esse aqui, que é um fio de resistência de chuveiro, como todos nós já conhecemos. E esse aqui é um fio de nicromo de uma resistência de 5.000 watts. O que iremos fazer é um teste de corrente em cada um delas, para vermos a viabilidade de cada um em nosso projeto. E, a princípio, vamos mostrar como você vai separar o tamanho do fio que você vai utilizar. Temos aqui um multímetro que vamos mostrar logo de primeiro a tensão que iremos utilizar, que é 12 volts. Essa fonte é uma fonte de tensão fixa de 12 volts e 10 amperes. Como podemos confirmar no multímetro, deu 12,54 volts. Modificaremos as ponteiras aqui para podermos fazer a leitura da corrente das resistências que iremos utilizar. Estará em série com a tensão da fonte. E iremos colocar as resistências para medir essa corrente e iremos determinar o tamanho correto da resistência, seguindo a temperatura que iremos fazer a observação visualmente. Iremos primeiramente colocar o fio de nicromo fino para testarmos e vamos ver o ponto exato que iremos cortar a resistência. Desculpem-me, pessoal, não selecionei a escala da corrente. Vamos fazer novamente. Então, pessoal, nesse ponto temos aqui 2,8 amperes. E acredito que nesse ponto já podemos trabalhar normalmente com uma boa temperatura. Se você desejar aumentar a temperatura do seu ferro de soldar,
você pode estar diminuindo o tamanho da resistência. Como podemos ver aqui. No entanto, o consumo será maior e acredito que, com um valor mais ou menos de 2,8 A, já estará perfeito para trabalharmos. Então, vou cortar o fio aqui nessa medição. Está perfeito. Mas, como tinha dito, vamos testar com a resistência de chuveiro. Por ser uma resistência mais fácil de se achar no mercado, vamos ver a corrente quando colocarmos nesse ponto aqui. Bem, nesse ponto aqui temos 2,8 A, assim como no outro nosso fio de nicromo. Porém, no braseiro não se formou como na outra resistência. Para formar o braseiro é necessário gastar mais corrente em nossa fonte. Então vamos diminuir o tamanho da resistência. E como podemos ver, está em brasa, porém a corrente é maior, 3,9 A. Então se você pretende alcançar uma temperatura maior, o consumo será maior. Vamos testar essa outra resistência. Ela é um pouco mais grossa. Vejamos aqui. Opa! Foi muito forte o braseiro. Vamos afastar. Ainda está muito forte o braseiro. Bem, agora sim, parecido com os outros. No entanto, a corrente ficou em 7 A, em média. Pois bem, podemos utilizar qualquer um deles. No entanto, a corrente varia muito. Iremos utilizar essa resistência fina, que na verdade foi de um ferro de soldar que tínhamos há muitos anos atrás. E ele queimou, então abri ele e tirei a sua resistência e guardei. Hoje, depois de tantos anos, iremos utilizar em nosso projeto. Então, voltando à montagem. Vamos primeiro verificar essa fita. Ela é uma fita térmica. E se você colocar uma alta temperatura, ela não romperá, nem derreterá. Então vamos testar agora. Vejamos, vamos colocar o ferro de soldar e como podemos ver, ela fumaça, mas não rompe a fita. Vejamos novamente. Cumpre o que promete. E já vamos começar a montagem. Irei enrolar a fita em toda a extensão do bico do ferro. Então, vamos cortar essa parte queimada. Aconselhamos a você dar ao menos 2 voltas no ponto onde irá ficar o fio de nicromo. Depois de enrolado, vamos utilizar esse fio de alta temperatura. Ele será o fio que levará a tensão vinda da fonte para a resistência. Vamos desencapá-lo e o pedaço de fio deve ser um pouco maior para podermos enrolar no bico do ferro de soldar. Depois que fixarmos, vamos prender a resistência nele.
e vamos enrolar a resistência. Depois que chegar ao fim, vamos desencapar o outro lado do fio. Bem, era para ter desencapado primeiro para facilitar. No entanto, vamos prosseguir. Depois de desencapado, vamos abrir em duas partes e uni-las. Vamos fixar no bico de soldar e enrolar junto com a resistência. Depois de tudo fixado, perfeito. Vamos passar outra fita para isolar a resistência dos fios. Isso ajudará a não queimar esses fios brancos e dará um acabamento melhor para o nosso ferro de soldar. Vamos cortar a fita. E terminamos aqui essa parte de nosso projeto. Agora vamos pegar o nosso punho para podermos encaixar o bico do ferro nele. Mas antes, fizemos aqui um apoiador para manter o ferro apoiado, como um suporte. Utilizamos um pedaço de cobre grosso, disponível aqui em nossa bancada. A princípio, iríamos fixar um arame com 2 parafusos, como podemos ver aqui os furos, mas achamos melhor, ou seja, mais fácil, assim desse jeito, e ficará bem bacana. Vamos tirar e continuar o nosso projeto. Coloquemos o bico do ferro, encaixemos ele no orifício que já tínhamos feito antes. Iremos cortar esse fio de alta temperatura para podermos colocar um fio mais fino nesse orifício que fizemos na madeira. Utilizaremos esses fios finos, porém iremos utilizá-lo dobrado, ou seja, 2 fios para cada lado. Vamos desencapá-lo. Então, pessoal, aproveita e nos dá essa força. Deixa teu like, se inscreve em nosso canal, em nosso site, compartilha também esse vídeo. Isso nos ajuda bastante a darmos prosseguimento ao nosso trabalho. E não vai lhe custar absolutamente nada, não é, pessoal? Ficamos muitíssimo gratos pela sua parceria.
Depois de ter juntado os fios, ele ficará assim. Olha só. Ficou um pouco estreito para a passagem dos fios. Vamos alargar mais um pouco os orifícios para as passagens dos fios. Pois bem, ficou mais largo agora e podemos encaixar os fios dentro desse orifício. Vamos agora desencapar os fios de alta temperatura e emendá-los nos nossos fios dobrados. Vamos fixá-los dentro do orifício. Passaremos a fita de alta temperatura aqui para fixar os fios. Depois de fixá-los, vamos colocar o suporte do nosso ferro de soldar. Olha só, pessoal, está ficando ótimo. Vamos agora colocar fita isolante para melhorar o acabamento. Nós temos a preta. Você pode estar escolhendo a cor que você desejar. No nosso caso, não temos fitas de outra cor, então vamos de preto. Está aí, pessoal, quase finalizado. O que iremos fazer agora é colocar o fio para ligarmos a tensão de 12 volts. Você pode estar utilizando um plug P4, aqueles de fonte de alimentação. Você pode estar usando uma chave liga-desliga. São detalhes que podemos estar incrementando. No nosso caso, não temos agora como fazer isso, então fica ao seu critério estar colocando em seu projeto. Com esse multímetro, iremos medir a temperatura total do nosso ferro de soldar. E com esse, iremos medir a corrente do mesmo. Só que eu esqueci de colocar o fio para alimentação de 12 volts. É a vontade de já ligar para testarmos. Iremos utilizar esse cabo de 2 vias para fazer essa ligação. Então vamos prosseguir com o nosso projeto. Está aí, pessoal. Perfeito. Ou quase perfeito. Deixe-me tirar essa fita sobrando que não quer colar. Pronto. Perfeito.
Vamos desencapar o outro lado do fio para já ligarmos. Como é resistência, não existe polaridades entre positivo ou negativo. Agora sim, vamos ligar. Ligamos. Temos uma corrente de 12,6 A. Legal. Vamos ver a temperatura com o termopar. Está subindo. Está subindo. A ansiedade é grande. Já vamos ver se está soldando ou sanhando. Olha só, funcionando perfeitamente. Então vamos testar em uma placa de circuito impresso com soldas grandes. Já que sabemos que a coisa mais difícil com ferro de soldar ruim é conseguir fazer a dessoldagem de componentes grandes na placa. Olha só, pessoal, lindo, não é? Perfeito. Perfeito. Agora uma coisa que todo mundo quer saber. Ele consegue ser igual a um ferro de solda normal? Então vamos ver. Aqui está meu ferro de soldar. Ele é de 60 watts. Vamos mostrar ele funcionando na mesma placa. Perfeito. Então vamos ver agora a temperatura do mesmo com o termopar. Vamos deixar por alguns segundos. Pois bem, alcançamos até 326 graus centígrados. Vamos agora para o nosso projeto. Vamos deixar por alguns segundos também. Alcançamos 327 graus centígrados. Pois bem, é isso aí, pessoal, funcionando perfeitamente. Ficamos por aqui, o meu muitíssimo obrigado. Se inscreva em nosso canal, dê um like, se inscreva em nossas redes sociais, em nosso site, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que você está tendo. E que Deus lhe abençoe. Shalom.